Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa, porque estamos na oitava da Páscoa. Bem-vindo você que me encontra aqui pela primeira vez. Um recado muito importante para o dia de amanhã, sábado, a partir das 18 horas, 6 da tarde. Vamos colocar aí na tela para você a nossa programação para a Festa da Divina Misericórdia. É o domingo da Divina Misericórdia que está chegando e eu convido você para a nossa programação do sábado, a partir das 18 horas, Santa Missa comigo, benção das imagens, dos quadros, de Jesus misericordioso. Na sequência a gente tem pregação e um show oracional com o Rodrigo Ferreira, tá bom? Durante essas canções nós vamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, rezar o terço da Divina Misericórdia, fazer uma grande oração de cura e libertação, pedindo a misericórdia divina nas nossas vidas. Então venha a Alto Piquiri, você é meu convidado, vai ser transmitido também pelo YouTube, mas se der tempo, se você está aqui por perto, venha estar conosco, tá bom? Queridos, vamos ao evangelho de hoje, enquanto você vai deixando aí joinha, like, comentário, e quem não participa dos meus grupos de WhatsApp, Telegram, na descrição do vídeo tem aí para você entrar e receber todo o nosso conteúdo de evangelização dentro dos grupos, 9 meses com Maria, 50 dias com o Espírito Santo e tudo aquilo que vamos vivendo por aqui, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje então, João capítulo 21, versículos de 1 a 14, e diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, temos no Evangelho de hoje mais uma aparição de Jesus ressuscitado que está tentando ressuscitar os apóstolos, a fé dos apóstolos e ressuscitar o próprio apostolado, o próprio senso de vocação de cada um deles, sobretudo do mais importante deles, São Pedro. Nós vemos aqui que Jesus vai aparecendo e os discípulos vão crescendo na certeza, ele está vivo. Tá, mas agora que ele está vivo, quem sou eu? Essa com certeza era a pergunta que estava no coração de Pedro nesse dia à beira do mar. Pedro, o pescador, há 3 anos não pescava. Jesus sim está ressuscitado, mas Pedro com certeza agora precisa entender, mas quem sou eu nessa história? E aí diz Pedro assim: vou pescar, Era o que ele foi a vida toda, pescador. Foi o que ele já fez tantas vezes. Vou pescar. Pedro que agora precisa reinterpretar e ressuscitar não só a fé, isso já está certo para ele, que Jesus está vivo e ressuscitado, mas ressuscitar o seu chamado, reencontrar quem ele é nessa vida, nesse mundo, diante das pessoas. Tanto que a sequência desse evangelho que vamos ouvindo, do Evangelho de São João, se você continuar aí na sua Bíblia, você vai ver que é aquela parte onde Jesus vai dizer: Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus que vai ressuscitar, restituir o ministério, o apostolado na vida de São Pedro.
Nessa frase de São Pedro, vou pescar nesse meio de noite, nós temos esses momentos da nossa vida, né, que são tão difíceis para nós que a gente fica se perguntando quem sou eu, para onde Deus quer que eu vá, para onde a vida está me levando, será que eu estou entendendo como agir no aqui e no agora? E a gente vê um pouquinho da solidão de Pedro, ele diz, eu vou pescar, e todos dizem, nós vamos com você, né? Talvez nesse eu vou pescar, Pedro estava esperando que alguém dissesse para ele, não vai não, você não é mais pescador, Pedro, levanta tua cabeça. Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, né? Mas veja, onde Pedro vai, todo mundo vai atrás. É a solidão de quem é líder, né? É a solidão de quem recebeu de Deus um lugar de liderança na fé, de pastoreio. Ou a pessoa escuta o Espírito Santo, né? Ou ninguém vai fazer por ela. E aí diz que eles vão pescar, não pescam nada naquela noite, porque depois que você faz uma experiência muito forte com Jesus, não adianta querer fugir dele. Nada você vai fazer direito longe dele. Não pescaram nada naquela noite. E aí um filme começa a se repetir. Trabalham a noite inteira, não pescam nada, alguém na beira do mar diz assim, joga a rede do outro lado, eles não têm nada a perder, jogam do outro lado, e as redes se enchem, a gente já viu esse filme antes no Evangelho. Mas Pedro está tão assim, tão absorto nos seus pensamentos, né? Tão aéreo, que ele não percebe que ele já viu esse filme antes. Aí vem João, o discípulo amado é João, que vai dizer no ouvido de Pedro, Pedro, é Jesus, é o Senhor, aquele homem lá na beira, é Jesus, a gente já viu esse filme antes. Como é importante na vida a gente ter um João, né? E esse evangelho equilibra muito bem, então, essa dimensão da igreja, das primeiras comunidades, né? O ministério petrino, veja, é sempre Pedro que tem que reconhecer as coisas. É Pedro quem entra no túmulo, né? João espera Pedro entrar no túmulo para ver o túmulo vazio. Agora João já reconheceu, mas ele diz para Pedro, Pedro é o Senhor, porque sem Pedro nada se faz. Então aqui está o nosso vínculo com a igreja, o nosso sentimento filial e de veneração para com a igreja, o Santo Padre, os bispos, não se faz nada sem a igreja. Por outro lado, nesse evangelho também está todo um lado carismático, pneumático da igreja, que age não só nas estruturas e na hierarquia, age através do João, né? João que é mais rápido que Pedro, percebe primeiro que Pedro, mas ao invés de ser um crítico, um difamador da lerdeza de Pedro, ele é um auxiliador de Pedro, e ele diz no ouvido de Pedro, Pedro, é a igreja, é Jesus, Pedro, é Jesus. Então veja, queridos, muitas vezes na igreja a gente pode se escandalizar, se ofender com a lerdeza de Pedro. Deveria ser ele o primeiro a reconhecer as coisas. E talvez você aí, e muitos, né, no papel de um simples João, já entenderam, já viram o que João fez. Caluniou, difamou, zombou, diminuiu, se bloqueou, se distanciou de Pedro. Não, ele ajudou Pedro. Porque sem Pedro, nada se faz. Porque quando Pedro entende, ninguém tem a força de Pedro. Meus irmãos, a igreja tem uma força própria. A igreja, quando a igreja abençoa, quando a igreja confirma algo, aquilo ganha dimensão e unção. É verdade, às vezes a igreja institucional ela vai mais lenta. Às vezes o nosso Pedro está vacilante, mas não foi dado a João o direito de jogar Pedro na água, mas sim de ajudar Pedro a enxergar, a ver, né? Mas no cotidiano da nossa vida, como é importante a gente ser esse João para alguém. Ei, é Jesus. Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de perceber Jesus nas suas vidas. Porque é noite, porque eu não sei direito o que fazer. E às vezes a gente precisa de alguém que diga, olha, Jesus acho que está aqui na tua história, hein? Eu acho que aqui tem Deus. Vamos olhar isso através de Deus e não só através da dor, do desespero, da injustiça. Como é importante ter um João, ser um João. Mas veja, quando Pedro entende, e Pedro daí acorda, né? Verdade, já vi esse filme antes, só pode ser Jesus. Pedro pula na água, né? Pedro arrasta sozinho uma rede com 153 peixes. Pedro tem uma força e um poder que nenhum outro discípulo tem. Portanto, João e Pedro precisam um do outro. João porque é mais sensível, mais no espírito, mas Pedro pela unção própria dado a Pedro, né? Pedro é Pedro, foi Jesus quem fez. Simão, tu és Cefas, tu és Pedro. Sobre ti, não sobre João, sobre ti edificaria a minha igreja. A você, não João, duas chaves do reino dos céus.
Então, todos nós temos lugar na igreja, mas não existe igreja sem Pedro. Não se joga Pedro na água, não se zomba de Pedro, não exclui-se Pedro, né? Porque quando ele entende, quando temos um Pedro que entende, a rede vai para pertinho de Jesus, a rede não se rompe. Nessa universalidade da salvação, 153 grandes peixes, que são as espécies de peixe que se tem lá, né, no mar, no lago de Tiberíades. E aí todos eles sabem que é o Senhor, ninguém nem se atreve a perguntar. Essa realidade do corpo ressuscitado de Jesus, é uma pessoa, tem alguém aqui comigo, é Jesus, mas não é Jesus? Isso é mistério, meu querido. O corpo glorioso de Cristo é mistério, só passando por isso para saber. Mas o mais importante não é o corpo glorioso de Jesus. Às vezes, por esses dias, muitas pessoas mandam perguntas. Padre, por que os discípulos de Emaús não conseguem reconhecer Jesus? O mais importante não é isso. O mais importante é a gente entender o que o ressuscitado faz. Diz aqui, essa é a terceira vez que Jesus apareceu. Tá? O que Jesus fez em todas as outras? Sempre que o ressuscitado aparece, ele pega um pão, dá graças, parte e desaparece. Lembra os discípulos de Emaús? E o reconheceram no partir do pão. Portanto, a plenitude assim, do entendimento da ressurreição e de onde está o ressuscitado e como é que podemos estar com o ressuscitado é sempre o pão eucaristizado, é sempre a Eucaristia. Então, Jesus entrou já na minha vida, na sua vida, em momentos da nossa vida e nos tocou, na verdade, nos abençoou. Onde é que está aquele Jesus que me tocou? Naquela música, naquele momento, naquela pregação. Não tem como eu buscar Jesus de novo naquela música, naquele momento, naquela pregação, naquela emoção, naquela lágrima. Isso não funciona de novo. Por que é que ele entrou na minha vida daquela forma? Como entrou aqui na vida de Pedro, no fim de uma madrugada infrutífera? Onde é que Pedro vai achar Jesus agora? Sempre na beira do mar? Não. Quer me achar? Você foi tocado por mim em algum momento da sua vida. Onde é que eu estou agora para você? No pão da Eucaristia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, busquemos Jesus onde Ele está, na Eucaristia, para ser comungado, para ser adorado, né? E na nossa caminhada de fé, peçamos, Senhor, que nunca me falte um João para me abrir os olhos, que eu possa ser João para os outros, né? E que nós nunca queiramos crer sem Pedro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.